E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Vital de volta aqui, continuando a aula passada do nosso curso Aprendendo e Ensinando R para Análise de Dados. Até dei uma travadinha, né? Às vezes eu esqueço o nome do curso, gente, perdão. E na aula passada a gente estava trabalhando com medidas de tendência central e dispersão, especificamente média e desvio padrão, e agora a gente vai colocar a mão na massa e trabalhar. Ah, média e desvio padrão, vai ser muito rápido, né? A gente já passou por isso, na verdade, olhando os nossos primeiros scripts, mas eu tenho algumas coisinhas interessantes para mostrar para vocês, que são interessantes da gente trabalhar, tá bom? E eu vou, então, usar essa aula para isso e também para servir de gancho para a próxima, na qual a gente vai falar das medidas de posição. Eu estou aqui com os nossos scripts das aulas anteriores abertos, inclusive eu voltei para o topo de um, né? Para quem está chegando aqui agora, vai na descrição do vídeo, entra no site, melhor começar do começo do curso para não se perder, tá? E eu vou criar mais um script, por isso que eu voltei para o cabeçalho, porque aí eu posso, de uma forma malandrinha, pegar aqui, né, o cabeçalho. Eu não vou só pegar o cabeçalho, não. Eu vou fazer uma coisa a mais. Eu vou pegar aqui também, gente, o Data Air Quality, porque eu vou, para essa aula, para esses momentos iniciais, eu ainda vou trabalhar com esses dados, que são os dados da qualidade do ar da cidade de Nova York, 1973. A gente já viu, né? Então eu vou pegar aqui, vou colar, só que agora eu vou criar um nome novo, eu vou utilizar esse script não apenas para essa aula, então eu vou falar de tendência central, dispersão e posição, tá bom? E a gente vai, dentro dessas aulas, também trabalhar rapidamente com um gráfico. Eu vou mostrar para vocês bem rapidamente um primeiro gráfico nosso, que é o histograma, mas eu não quero que vocês ainda se preocupem tanto com o detalhe de como fazer gráficos no R, porque essa visão inicial do histograma ela vai ser útil para o conteúdo. Mais adiante a gente vai ter uma sequência de aulas dedicada a fazer gráficos, aí eu retomo o histograma. Depois eu falo disso de novo, tá bom? Então fiz isso tudo, eu tinha fechado o meu R, abri de novo, né? Então eu vou carregar aqui de novo o conjunto Air Quality, né? Vou dar aqui meu Ctrl Enter. E aí, vamos primeiro com o básico. O básico do básico. Média e desvio. Vamos fazer com a variável temperatura, tá? A gente já explorou um pouquinho os valores de temperatura do ar, né? Lembrando que está em grau Fahrenheit. Mas eu vou fazer uma coisa antes. Eu vou pedir o resumo. Lembra que a gente aprendeu a função summary? Eu vou fazer isso por dois motivos. Primeiro, porque para mim é um bom hábito, quando eu vou começar a trabalhar com data frame no R, pedir um resumo, tá? Um summary. Segundo, porque eu quero já lembrar vocês de uma coisa. Mas vamos lá. Pedi, executei, nem vou olhar agora, daqui a pouco eu volto nesse summary. Gente, média aritmética a gente calcula com a função min. É uma função fácil de se lembrar, porque o nome é média em inglês, é uma das palavras para média. E aí, se eu quero calcular a média da variável temperatura, eu coloco o nome do objeto, do dataframe, cifrão, o nome da coluna, que eu vou usar o autocompletar porque é melhor, para eu não escrever errado. Aí eu calculo, ele me dá. Então, o valor médio de temperatura daqueles 153 observações feitas, daqueles 153 dias, é 77,88. Desvio padrão é SD, porque em inglês é Standard Deviation, e aí a função é apenas SD. Mesma coisa, eu posso, se quiser, copiar e colar, né, aqui dentro. E o desvio padrão foi 9,4. Então, existe essa variação média em torno da média. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de interpretar esses valores porque eu não sei interpretar graus Fahrenheit, né? É meio difícil. Se a gente convertesse para Celsius podia ser legal, mas eu não quero mexer com esse tipo de coisa agora. Então eu vou só deixar os valores aí
e eles servem para a gente começar a pensar um pouquinho a respeito. Eu vou deixar uma anotaçãozinha aqui no script do lado, média, vou deixar aqui desvio padrão. Agora tem mais duas coisas que eu preciso fazer com vocês nessa aula de hoje. Porque tá aí, a gente aprendeu média e desvio, aprendeu a calcular média e desvio, acabou. Não, poxa, tem mais coisas para a gente fazer. A primeira coisa, eu quero que vocês olhem o resultado do summary. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero calcular a média da concentração de ozônio no ar. É concentração em partes por bilhão, tá? Unidade, e tá ali o resumo de ozônio, né? Tá aqui o resumo de temperatura, tá aqui o resumo de ozônio. Eu quero chamar a atenção para duas coisas, por favor. Eu quero que primeiro vocês notem que no ozônio eu tenho NAs. Vocês se lembram? Eu expliquei isso. O Na é o símbolo que o R usa para representar essa ideia de um dado ausente. E eu falei para vocês, né, então que o R automaticamente lê isso, ele joga isso para essa caixinha dos NAs, e ele está me indicando que dentro daqueles 153 dias de medida, em 37 dias eu não tive o registro da concentração de ozônio. Para a temperatura isso não aconteceu. Se eu clico aqui no data frame, ele invoca a função view, né? Como eu falei, uma das poucas coisas que eu faço clicando e não escrevendo, eu já vejo aqui, ó, no quinto dia o ozônio já é um Na. E aí vai acontecer uma coisa. Vamos calcular para a concentração de ozônio. Mas cuidado, tem NAs nos dados. Sabe o que vai acontecer? Se eu pedir para ele calcular a média da variável ozônio, olha o resultado, Na. Por que, Marcos, ele fez isso? É o seguinte, quando ele vai tentar calcular, ó, ele não deu erro, ele deu Na. Na é uma resposta, não é um erro. Quando ele tenta calcular, ele pega os números, soma e divide pelo total. Um Na não é um número, mas é uma informação que ele reconhece, um dado ausente. Então ele está me respondendo com uma informação ausente, é quase como se ele estivesse dizendo, cara, eu não sei qual é a média desses 153 valores, porque tem 37, era isso? Ó, deixa eu voltar aqui no console. Porque tem 37 valores ausentes. Então eu não posso calcular a média de 153 valores se 37 valores são desconhecidos. Então ele está me dizendo que essa média é desconhecida. O que eu preciso informar para o R é que, não, veja bem, R, eu quero que você calcule a média dos valores que foram registrados e ignore os que não forem. Aí ele vai, agora sim. Eu vou dizer isso para ele com um argumento. Na.omit. Não, peraí. Desculpa, gente. É porque existe uma função chamada NaOmit. Ela é outra coisa. Eu vou dizer isso com o argumento Na.rm. Na.rm, vocês podem ler como remover Na. RM é uma abreviação para a palavra em inglês remove. Tá? De vez em quando existe inclusive uma função chamada RM que nem sei se em algum momento a gente vai usar, mas o RM no R normalmente é uma abreviação para remove. Então é como se ele tivesse remover Na. E como que eu conto isso para o R? Agora é uma novidade. É algo que acontece muito, tem muitos argumentos que são assim, mas é a primeira vez que a gente vê um. Tem alguns argumentos no R que eu informo para ele o que eu quero de uma forma binária, dizendo verdadeiro ou falso, sim ou não, 1 ou 0. Isso está ligado à base da linguagem dos computadores. Normalmente as linguagens de programação reconhecem isso usando as palavras em inglês true, verdadeiro, e false, falso. E eu tenho duas formas de escrever. Eu posso escrever completo, mas é tudo em maiúsculos, true. Percebam a marcação que o RStudio faz. Quando eu comecei a escrever, as letras estavam brancas. Quando eu escrevi a palavra, ele mudou de cor. Porque ele entende que true em letras maiúsculas tem um significado no R. Não é uma palavra ao acaso, ela significa algo. O R sabe que true é verdadeiro. E que false, se eu escrevesse false, ele também ia fazer é falso. Tá?
Então, se eu escrever true e der Ctrl Enter, agora ele calculou a média. Só tem um detalhe, eu não preciso escrever a palavra inteira. Isso não vale apenas para o R, eu acho que toda linguagem de programação entende isso. Se eu escrever apenas o T maiúsculo, ele entende que isso é uma abreviação de true. Tá vendo que a cor ficou diferente? Mesmo vale para o F maiúsculo. Então, normalmente, nos códigos que a gente escreve no R, a gente não escreve true maiúsculo, a gente escreve igual a T, T maiúsculo, true, verdadeiro. Olha o que eu estou escrevendo para o R, eu vou traduzir para o português. R, calcule uma média da variável ozônio que faz parte do DataFrame AirQuality. E eu quero que você remova os dados ausentes. NA.rm, remover dados ausentes, igual a verdadeiro. Eu quero que ele remova, então é verdadeiro. Quando eu der Ctrl Enter, ele calculou. A mesma coisa para o desvio padrão. Gente, copiar e colar é vida. Para que eu vou escrever isso tudo de novo? Já está escrito. Está aqui o desvio padrão. Tudo bem? Todas as vezes que vocês estiverem calculando algo como uma média, um desvio, algo assim, e aparecer isso como resposta, que eu estou destacando, o NA, há uma boa possibilidade de você não ter percebido que os dados tinham informações ausentes, e aí é por isso que o R deu um NA, uma informação ausente. Ele disse isso não existe, porque eu não posso calcular isso assim. Tem dados ausentes, eu não sei o valor. Aí eu posso dizer, R, tá tudo bem, eu quero que você ignore esses valores e calcule a média mesmo assim. Aí ele vai em frente e calcula para mim, tá bom? Isso não costuma ser importante para gráficos. Normalmente nos gráficos o comando de gráfico vai ignorar os valores ausentes, mas para o cálculo assim pontual de uma estatística descritiva, como a média e o desvio, isso sempre vai ser relevante. Então nunca se esqueçam de que de vez em quando você tem que colocar o NA.rm. Volta para o summary, corta para o summary que eu falei. É legal eu começar a olhar para os dados dando summary, porque o summary já me mostra. Eu olho, eu não faço o summary e ignoro, não deveria. Eu paro, olho para o summary e vejo, opa, tá ali, tem NA. Então é bom eu ficar ligado, que dependendo do que eu for fazer, eu tenho que ignorar esses NAs. Tudo bem? Belezinha? Eu falei que era para olhar para o summary do ozônio e reparar em duas coisas. A primeira é o NA. A segunda coisa tem a ver com isso daqui. Vocês viram o valor do desvio padrão e da média? Olha que doido. Não, desculpa. Aqui eu calculei da temperatura. Concentração média de ozônio, 42. Desvio padrão, 32. O desvio padrão é quase tão grande quanto a média. Imagina que eu falo para vocês, a altura média das pessoas é 1,70 m. Desvio padrão é 1,50 m. Não, peraí, o que tá rolando? Tem algo errado aí. Tem algo errado aqui. Não errado no cálculo, os valores estão corretos. Mas agora olhem de novo o summary. Olha aqui. Ozônio teve um dia que teve 1. A concentração foi isso, 1. Teve um dia que teve 168. A média é 42, cara, mas tem uma variação muito grande em torno dela. Será que essa média aritmética tá me contando uma história coerente? Vamos aprender um novo gráfico, o histograma. A gente vai aqui calcular os histogramas de uma forma bem simples, tá? Eu não vou editar nada dele, eu vou só fazer ele bem grosseiramente. O que o histograma faz? O histograma é um tipo de gráfico de barras, tá? Visualmente, ele tem barras, mas ele não é um gráfico de barras comum, ele é um gráfico de barras especial. Quando eu faço o histograma, eu tenho uma variável quantitativa, no caso confere, né? Temperatura é quantitativo, é uma medida, um número. Beleza. Aí eu pego ela e transformo em classes. Por exemplo, a temperatura aqui ela variou de 56 graus Fahrenheit até 97. Imagina que eu vou criando uma escala de, por exemplo, 5 em 5 ou 10 em 10. De 56 até 76. Quantos dias tiveram a temperatura dentro dessa classe? De 76 até 86. Quantos dias? Não, de 10 em 10 é muito grande. Vamos de 5 em 5. 56 até 61. Quantos dias?
E aí o histograma vai me mostrar no gráfico o número de dias dentro de cada faixa, dentro de cada classe de temperatura. E ele vai me mostrar isso visualmente. Marcos, como que ele vai decidir qual é o tamanho da classe? 56 graus até quanto? Tanto, tanto. Primeiro que, se eu não disser nada, ele vai ter um algoritmo que vai tentar pegar o número, entre aspas, ideal de classes. No futuro a gente pode aprender a mexer com isso, mas por enquanto eu quero que vocês apenas aceitem. E quando a gente olhar para o histograma, ele é bem intuitivo. Hist é o comando, é um comando que eu gosto, né? A palavra em inglês é histogram. É quase histograma, mas come o A do final. E aí a função é hist, H-I-S-T, o começo da palavra. Abro parênteses, eu quero que o R calcule o histograma do quê? Vamos começar pela variável temperatura. Então eu chamo ela do mesmo jeito que eu sempre chamo. Ó, variável temperatura. Aqui é isso que eu estou dizendo para o R. Calcule um histograma da variável temperatura do DataFrame AirQuality. Olha ali no cantinho, usamos aquela janelinha, né? Vou até mudar o tamanho aqui do meu console. Olha que legal. Gente, olha para esse histograma da temperatura. As classes, elas estão divididas, eu não sei exatamente de quanto em quanto, mas eu acho que é aproximadamente 5 em 5, ó. Aqui é 60, aqui é 70, então aqui no meio é 65. Tá mais ou menos de 5 em 5 graus. Então ele está me dizendo que esse número de dias, isso daqui deve ser um 8, tá vendo? O 5 aqui e o 10. Então provavelmente foram uns 8 dias com temperatura abaixo de 60 graus. 10 dias com temperatura entre 60 e 65 graus. Vou pular para cá. Aqui, será que isso é 33 ou 34? Deve ser 33. 33 dias com temperatura entre 75 e 80 graus. 34 dias, porque ele quase chegou no topo, mas não é o topo, né? Deve ser 34 dias entre 80 e 85. Olha que legal. Nossa, aqui devem ter sido 2 ou 3 dias com a temperatura acima de 95 graus e menor do que 100 graus Fahrenheit. Então o histograma me mostra a distribuição de frequências de valores dentro das classes. Ele é mais ou menos intuitivo, eu vejo o formato dele. Qual que era a temperatura média, gente? Vocês lembram? Eu não lembro não. Eu vou olhar. A gente calculou 77 graus. Olha que bacana aqui, gente. 77 graus está justamente por aqui, nesse meião, com essas duas barras mais altas. As classes mais comuns de temperatura. Eu tenho dias que foram mais frios, dias que foram mais quentes. Olha como é legal essas barrinhas aqui, da esquerda e da direita. Elas são quase da mesma altura. Esses dias um pouco mais frios e um pouco mais quentes são menos comuns. E depois isso vai caindo, caindo. Não é perfeitamente simétrico, mas é mais ou menos simétrico. Os dias muito frios são raros, os dias muito quentes são raros, dias um pouco mais quentes, um pouco mais frios são comuns, e eu vou empilhando isso até chegar perto da média. São os dias mais comuns. Veja como a média e o desvio fazem sentido em parceria com esse histograma. Quando eu olho para esse histograma, aí eu estou falando eu, Marcos, que estou já acostumado a interpretar. Eu já olho para ele e penso, para essa variável, média e desvio provavelmente é uma boa descrição dos dados. Agora se preparem, vamos olhar o histograma do ozônio. E aí vocês vão ver que doideira. Air Quality, opa, cifrão, ozônio. Radicalmente diferente. O mais comum são as concentrações baixas de ozônio. Tá vendo? Concentrações abaixo de 50 partes por bilhão são muito comuns. Concentração acima delas são muito raras e os valores muito altos são raríssimos. Quando eu olho para o histograma anterior, deixa eu chamar a atenção para vocês. Eita, eu esqueci de mostrar uma coisa. Eu fiz isso sem nem informar, né, gente? Vocês estão vendo que o gráfico está aqui e eu abri ele numa nova janela, é porque eu cliquei em zoom. Aí ele abre a janela e eu fecho quando eu não quero olhar. Tá vendo essa setinha? Eu volto para o anterior, eu passo para o próximo. Se eu limpar, eita, eu apaguei todos os meus gráficos. Meu Deus, o que eu faço? Pô, é só executar de novo. Executo um, executo outro. Então aí de novo meus gráficos.
Volto para um lado, volto para o outro lado e vejo os dois. Veja que quando eu olho para o histograma da temperatura, eu consigo imaginar a média flutuando ali em torno dessas barras mais altas e o desvio padrão indo para um lado e para o outro e fazendo sentido. Quando eu olho para o ozônio, cadê a média, cara? Poxa, a média, vou calcular de novo, média e desvio, foi 42, ela tá por aqui, aí o desvio padrão ele vai para baixo e para cima, só que da média para a esquerda, eu vejo as barras de um jeito, da média para a direita as barras estão de outro jeito, é muito assimétrico. Média e desvio padrão não é uma boa maneira de eu descrever a concentração de ozônio na atmosfera, na cidade de Nova York, dentro desses dados. Isso vai ser o gancho para nossa próxima aula. A gente vai voltar para os slides, a gente vem depois aqui para o R de novo. Joia? Eu vou gravar o script, mas esse script a gente volta para ele. Eu vou chamar esse script. Eu agora estou numerando, porque para mim é importante, tá? Vocês não precisam. O meu vai ser o 4, e eu vou chamar de estatística descritiva. Tudo bem? Apesar do nome aqui no script, eu coloquei tendência central, dispersão e posição. Aprendemos a fazer um histograma. Percebam que vocês podem estar loucos de vontade de editar esse histograma, porque tem muita coisa que deveria ser editada nele, mas isso eu vou dedicar uma aula no futuro próximo sobre como fazer isso, tá bom? Beleza? Olha, gente, estamos caminhando muito no R, estamos avançando muito, vocês estão agora dominando coisas práticas, úteis. Vamos voltar, se fosse numa sala de aula, para o quadro, vamos voltar para os slides, para a gente falar desse problema que surgiu agora. Média e desvio não é bom para descrever essa variável. Vamos entender isso e pensar o que a gente faz no lugar. Beleza? É isso então, gente. Um abraço e até a próxima aula. Vamos seguindo.